Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja onde vocês são inscritos. Nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 16/1/2026, sexta-feira, 12h18 da madrugada, culto completo que vai ser nesta madrugada, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos lá. Resumo do capítulo. A oposição a Jesus está centrada em ideias rígidas de manter o sábado controlado pelos fariseus e rejeitado por Jesus, o Senhor do sábado. 6:11. Jesus então escolhe os 12 apóstolos, VV 12:16, que participam com ele do momento em que repete os elementos de seu ensino básico no Evangelho de Mateus, intitulado de Sermão do Monte. E aqui suas bem-aventuranças, VV 17:26, sua conclamação de amor aos inimigos, VV 27:36, e suas advertências contra o julgamento, VV 36:42. São explicados numa planície, VV 17, o sermão, concluído com a lembrança familiar de que o coração do homem bom produz boas coisas, VV 43:45, e que o homem sábio irá praticar as palavras de Jesus, fazendo delas a fundação sobre a qual constrói sua vida, VV 46:49. Versículo-chave, 6:40, o que conta não é conhecer, mas ser como Jesus. Aplicação pessoal, não há quem realmente conheça a palavra de Jeová até que a coloque em prática. O que eu falei, meus irmãos e irmãs? Vocês do outro lado, vocês pensam que conhecem a palavra, que conhecem o Evangelho. Vocês acham que sabem mais do que Pastor Simão. Vocês não sabem mais do que eu, não. Vocês não entenderam essa palavra aí, não? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro, se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar esse cérebro seus. Presta bem atenção ali, ó. Não há quem realmente conheça a palavra de Jeová até que a coloque em prática. E o versículo-chave 6:40. O que conta não é conhecer, mas ser como Jesus. Tá vendo? Não adianta. Você só conhece Jesus pelo nome, mas não conhece Ele próprio. Você conhece a palavra Deus, você não chama nem de Jeová, você chama de Deus. Você não conhece o seu Deus. Você já só pelo nome, você não conhece Ele. Igual o Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo. Você já ouviu falar do Espírito Santo, mas você nunca sentiu ele, nunca sentiu o amor dele, nunca sentiu a paz dele, nunca sentiu o sossego que ele tem. Então não adianta você conhecer só pelo nome. Mas você não é igual a Jesus Cristo. Vocês do outro lado não procuram ser igual a Jesus Cristo. Palavra boa nessa madrugada, né? Pelo que eu sempre já falei, meus irmãos e irmãs. Não cansa mudar por fora, não. Vai mudar por dentro. Muda por dentro primeiro. Não caça tomar banho por fora, limpando a sua pele por fora. Isso serve para homem e mulher. Não limpa o seu corpo por fora, não. Vai limpar por dentro. Porque por dentro tá tudo podre. Né? Tá tudo podre. Tá pior do que um cemitério. Tá pior do que um morto. Então não caça dar banho por fora, não, viu? Porque por fora não vai resolver absolutamente nada. Igual a palavra fala, não resolve nada. Não adianta você caçar tomar banho várias vezes por fora, que o bicho podre está dentro de você do mesmo jeito. Não arranca o bicho podre. O bicho podre só vai sair de dentro de você quando você aprender a mudar por dentro e aprender a ser como Jesus Cristo. Aprender a ser como Jeová. Ser como o Espírito Santo. O que eu já falei? Ser de santo, como eu sou santo, sem a qual ninguém me verá. Meus irmãos e irmãs, tá achando que é só ir na igreja que vai mudar a sua vida, as suas vidas? Tá achando que é só ir lá, cantar, sentar a bunda? Você acha que é só aceitar Jesus? Você está aceitando só o nome dele, mas você não quer ele. Vocês não vão ser salvos nunca. Entendeu? Nunca serão salvos.
E não pensa que você está... E vocês do outro lado, e não pensa que vocês estão seguros da sua salvação. Vocês não estão seguros de suas salvações ainda. Todos estão excluídos da glória do Criador. Já está escrito que todo mundo vai ser julgado no último dia do juízo. Então, quem disse que a igreja te garantiu alguma salvação? Vocês não estão salvos ainda. Sabe por que vocês não estão salvos? Porque vocês não colocam a palavra em prática. É o que eu vou mostrar novamente aí com a caneta. Assiste bem novamente. Não há quem realmente conheça a palavra de Jeová até que a coloque em prática. Agora no dia de hoje, quem está praticando a palavra do Criador? Quem está praticando a palavra do Pai de Jeová? Ninguém. Ninguém. Exatamente, ninguém. Só essa igreja. Só eu. Só pastor Simão Santo. Coloque em prática. Tem que praticar, meus irmãos. Enquanto vocês não praticar a palavra, vocês não estão salvos de nada. Tá vendo? Assiste bem. O que conta não é conhecer, mas ser como Jesus. E exatamente é ser como Jesus. Sabe como é ser como Jesus? É devolver os dízimos de oferta. É vir à igreja e obedecer a palavra da lei. É aprender com a palavra da lei. É aprender com o pastor Simão Santo. É aprender com tudo aqui, ó. Tá vendo essa caixa de dízimo oferta aqui? Enquanto vocês não aprender a dizimar e ofertar a obra, quem disse que você está salvo? Quem disse que vocês do outro lado estão salvos? Quem disse que para vocês do outro lado está seguro da sua salvação? Se você não coloca em prática isso aqui também, que isso aqui é uma prática que todos têm que fazer. Todos são obrigados a fazer. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Jeová não é otário não, meus irmãos. Jeová não é bobo não. Jesus não é bobo não. Quem é babaca e otário é vocês. Jeová não, Jesus não é não. O Espírito Santo não é não, Pastor Simão Santo não. Mas vocês do outro lado são babaca e bobões. Vocês pensam do outro lado que Jeová é bobão. Vocês pensam que Jesus é um bobão. Vocês pensam que o Espírito Santo é obrigado a fazer alguma coisa para vocês se vocês não obedecem a palavra. O Espírito Santo não é obrigado a fazer nada por vocês enquanto vocês não colocarem em prática. É o que manda. Destaques. Vamos lá. Há controvérsia sobre o sábado 6:11. Neste e nos demais evangelhos, o conflito com os líderes religiosos sobre o sábado é acentuado. A contenda diz respeito ao que é permitido fazer neste dia santo. Jesus, ao declarar sua divina autoridade como Senhor do sábado, Filho do Homem, p. 615, deixa claro que a necessidade do ser humano é mais importante a ênfase rabínica sobre a observância do cerimonial distorceu a intenção de Jeová em conceder à humanidade o sábado como dia de descanso. Salvar a vida ou matar? 6:9. A pergunta parece enigmática em dois aspectos. O homem não estava correndo risco de vida. Deixa de curar não parece o mesmo que deixar a vida perecer. Todavia, a questão é que Jesus deixa claro o radicalismo das ordenações do Antigo Testamento. Seja o que for que venha a prejudicar a qualidade de vida do ser humano, conforme projetado por Jeová, de fato destrói a vida. Falhar por não impedir o direito destrutivo é matar. Para exame das bem-aventuranças, veja p. 605. Na planície 6:17-49, os que sugerem algumas discrepâncias entre esta passagem e o versículo de Mateus 5:7. Ignora o óbvio, não damos a mínima importância a nossas constantes repetições de um mesmo assunto. Neste caso, por que alguém deveria supor que Jesus viajando, ensinando sobre o reino que pretendia inaugurar jamais viria a ser repetitivo? Lucas coloca esse sermão de Jesus numa planície. Assim não iremos nos enganar-se na narrativa de Mateus de um sermão no monte.
MT51, o discurso fosse totalmente diferente, contanto que abordasse os mesmos assuntos. Ame como Jeová ama, 6:27-37. Ame como Jeová ama, 6:27-36. 6:27-36. As pessoas amam quem as ama e as recompensa. No caso, há muita pouca recompensa por amar os inimigos. Aliás, muitos serão ainda mais ótimos porque você é misericordioso. Lembre-se de duas coisas. Jeová recompensa os que amam seus inimigos e sua paga será muito mais generosa do que qualquer pessoa comum possa oferecer. Ao amar os inimigos, você se transformará em alguém mais parecido com Jesus, que de fato deu sua vida pelos que o rejeitaram e odiaram. CFRM 578. Alguns reagirão favoravelmente. 6:68. Se vivemos o amor, alguns se mostrarão sensíveis e usarão para conosco a mesma medida que usarmos para com eles. Discípulo, 6:40. A palavra traduzida aluno. Aqui é matetes. Discípulo. Palavra interessante, né? Materetes. Materetes ou matetes. Discípulo. Na época do Novo Testamento, os aprendizes se auto-vinculavam ao mestre. Viviam e viajavam com ele, ouviam seus ensinamentos. Viu lá, ó, tá vendo? É isso que manda. Jesus ensinava, igual eu ensino, igual o pastor Monsanto te ensina. Igreja que não tem ensinamentos e crente que não lê a palavra, esse homem nunca foi crente, essa mulher nunca foi crente. Formulavam perguntas e por sua vez eram arguidos. Seu objetivo, no entanto, não era de simplesmente aprender o que seus mestres sabiam. O alvo era ser em todos os aspectos semelhante a seus mestres. Jesus usava esse modo de ensinar a fim de capacitar os dois discípulos para a futura liderança da igreja, tá vendo? Por isso que tem que estar dentro da igreja. Nas igrejas que falam a verdade, igual aqui. Na igreja onde que aceita o adultério, aceita casar toda hora, né? Bebida alcoólica, droga, bagunçaiada. Mas a igreja santa igual aqui é. Continuando, totalmente instruído. 6:40. A palavra grega katerismenos significa colocar em condições adequadas ou tornar completo. Nossa maior necessidade não é de habilidade, mas de maturidade espiritual. À medida que nos tornamos mais semelhante a Cristo, Jeová nos usará. Tem que ter maturidade. Tem que parar de ser homem moleque, tem que parar de ser mulher moleque. Porque a obra é sério. Por que aqui acontece milagre todos os dias? Porque aqui leva a sério. Entendeu? Esse argueiro no olho do nosso irmão. 6:41-42. Se cuidarmos de nós mesmos, não haverá necessidade alguma de esquadriarmos criticamente os outros. Tá vendo? Esse argueiro no olho do nosso irmão. 6:41-42. Se cuidarmos de nós mesmos. Tá vendo, meu irmão? Por isso que eu falo, vai cuidar da sua vida. Não vem colocar... vem falar mal do pastor. Não, vai cuidar da sua vida. Tá vendo? Vai cuidar da sua vida lá. Se cuidar de nós mesmo, vai cuidar de você primeiro. Entendeu? Você que adora falar mal de pastor Simão Santos, vai cuidar de você. Vai cuidar de você primeiro. Vem cuidar da minha vida, não. Quem cuida da minha vida sou eu. Eu e o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não é ninguém, não é vocês do outro lado que manda na minha vida, não. Vai cuidar de você, ela. Se cuidar de nós mesmo, vai cuidar de você. Entendeu? Ela não haverá necessidade alguma de esquadriarmos criticamente os outros. Se você gosta de reparar muito olho no olho do irmão, por que você não repara no seu olho? O seu olho está mais sujo do que o outro. Isso se chama hipocrisia, hipócrita. É por isso que os comentários foram desativados com essas pessoas que são hipócritas. Continuando. Quando a enchente vier, 6:46-49, as enchentes precipitam-se ladeira abaixo na rochosa Palestina, arrastando tudo que estiver em seu caminho. A vida também tem seus desastres. Se não estivermos firmemente ancorados na obediência, eu sempre falo, obediência, ó.
Obediência, é o que eu sempre já falei. Seremos arrastados também, tá vendo, né? Obedece a palavra, não, que sua vida vai ser destruída. Não obedece a palavra pra vocês, não, que suas vidas vão ser destruídas. Não obedece a palavra pra ver, não. Suas vidas vão ser destruídas. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa madrugada. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. E nós estamos aprendendo. Top focalizar no esboço, nascimento, preparação, Galileia, viagens, Jerusalém e paixão. Até o próximo culto. É isso aí. Aprendeu, né? Quem tem que mudar de vida é vocês do outro lado aí. Não vem mudar pastor, não. Vai cuidar das suas vidas primeiro, para depois vocês dar exemplo de vida.